Agradecer a disposição, nós fomos buscar o Davidson, né? Agarramos o Davidson, sim, pelo colarinho, ó, preciso que você dê um curso para nós. O que nós temos percebido, né? E é uma reclamação de muitos empresários, que as pessoas, às vezes, têm procurado comprar online, não têm comprado nas lojas presenciais. E aí, qual que é o nosso objetivo? É cada vez mais criar soluções, ferramentas para que o nosso associado tenha condições de competir, né? Porque quando a pessoa chega lá na nossa loja, por exemplo, quando ele chega lá na internet, não tem como competir. Ele entrou na internet, no Mercado Livre, qualquer outro lugar, vai fazer a sua compra, legal. Mas quando ele entra na nossa loja, entra no nosso estabelecimento, a gente não pode perder venda. A gente não pode perder por nossos concorrentes. Entrou lá dentro, né? A gente tem que vender, as coisas têm que acontecer. Então, o objetivo é justamente esse, trazer para vocês uma capacitação, dar dicas, dar ferramentas, para que quando esse cliente chegar na nossa loja, ele possa ser muito bem atendido, ser impactado. E às vezes é com coisas simples, que às vezes na correria do dia a dia a gente não presta atenção. Davidson, eu queria, em nome da associação, entregar uma pequena lembrança para você. Eu vou fazer isso já no começo, porque eu sei que depois as coisas vão, né, vai ficar muito legal. Então, para não quebrar esse clima gelo, uma singela homenagem para você. Então. Obrigado, muito obrigado. Vinha junto 1 quilo de picanha, mas como você é vegano, eu fiquei para mim. Tá certo, tá certo. Então, Davidson, em nome da associação, quero agradecer, né, imensamente de ter aceitado esse convite, de estar aqui conosco. E aí, essa galera aí é toda sua. E a gente espera uma ótima palestra para você, e conte conosco sempre. Gratidão, Douglas. Uma salva de palmas para o Davidson. Antes, fica mais um pouco aqui, Douglas. Eu quero só colocar uma questão para vocês, que essa fala do Douglas, tá, de procurar resolver, ou a gente juntar forças para essa evasão de clientes dentro dos nossos estabelecimentos. Isso é uma questão que, conversando, Douglas, Davidson, isso acontece muito, e ao mesmo tempo que esse cliente está indo embora para Curitiba, está indo embora para Joinville, não quer comprar em Rio Negro, não quer trabalhar aqui, não quer deixar esse dinheiro aqui na cidade. A gente sabe da importância da gente valorizar o comércio local, né? E ao mesmo tempo que isso acontece, existe uma queixa muito grande de que o atendimento não é bem feito, de que o profissional ali na ponta não faz o atendimento adequado. E hoje a gente vai conversar, e eu gostaria que isso acontecesse aqui de uma forma bem dinâmica, no sentido da gente entender, através de alguns gatilhos mentais, através de questões que a gente carrega na nossa vida, como é que a gente reverte isso? O que é que o meu cliente espera ouvir, espera que eu faça, para que haja uma fidelização, para que as coisas aconteçam inverso do que, infelizmente, a gente tem observado. Nós sabemos que não é apenas aqui, mas claro que aqui, né, esse empenho do Douglas em cima e da associação, obviamente, né, de trazer mais essa fidelização, de trazer mais dinheiro, de trazer mais recursos, de fazer isso fluir de uma forma diferente. Muitas vezes, a gente está errando por coisas que a gente não conhece. E o nosso objetivo hoje é trazer esse conhecimento, trazer essa dinâmica sob todas as formas. Muito obrigado, Douglas, pela sua confiança na minha pessoa, por a gente poder fazer parte de tudo isso. E a gente vai começar a nossa brincadeira de hoje, né? Gratidão. Vamos aproveitar e fazer a tempo. Quero agradecer também a presença do Giovanni, lá do Canal C, ex-presidente da associação, um dos melhores presidentes que já tivemos, né? Então, obrigado, Giovanni, pela presença. E eu quero fazer uma foto aqui, Jéssica. Consegue vir aqui fazer essa foto para nós? Vamos lá, deve ser aqui na... Vamos. Aqui? Isso. Mais para trás, tá bom aqui. Sai todo mundo? Alguns do meio não saem. Acho que no 3 todo mundo grita "Oh!" Todo mundo assim. 1, 2, 3 e... Deu bom. Deu boa. Obrigado. Obrigado. Mas Obrigado, tem Douglas. meio, claro, né? Tem cafezinho lá atrás, se tiver com fome. Acho que eu vou apagar essa primeira luz aqui.
Essa daqui talvez fique melhor para a gente passar os slides. Meus queridos, boa noite a todos. Eu falei da brincadeira ali porque eu gostaria de ter uma questão dinâmica com vocês hoje, tá? A gente trouxe aqui um protocolo para ser passado, mas o nosso objetivo é que vocês saiam por essas portas aqui bem diferentes de como vocês entraram. E para a gente conseguir isso, vai ter que acontecer algo dinâmico. Então eu gostaria da participação de vocês. De preferência que vocês pudessem vir aqui, eu fosse até vocês, e que a gente conseguisse fazer isso de uma forma melhor, tá? E eu vou começar, ao contrário do que está escrito ali nos slides, né? Vamos começar de forma invertida. Nós vamos começar entendendo o que está acontecendo com o nosso cliente. E eu gostaria de já começar com a participação de vocês. Inclusive, se alguém não quiser participar por algum motivo, é só fazer assim, com a mãozinha assim, ó, que eu já vou saber que não quer que participe. Então, na hora que eu estiver olhando assim, que eu pegar alguém para vir, tá? Então a pessoa já faz com a mãozinha assim, eu já sei que não quer participar. Tá, mas que participação é essa, pessoal? Eu preciso hoje ensinar vocês a fazer leitura corporal. Então vocês vão ter que olhar para o cliente de vocês, e quando eu falo em cliente, eu não estou falando só de vendedor que está vendendo algo, porque isso serve para um comércio de rua. Está vendendo, sei lá, tapioca, está vendendo sorvete, isso serve, tá? Funciona. E o que se coloca, tá? Existe uma linha de pensamento que pode aumentar em 10 vezes o faturamento. Dizem que isso é real, mas eu conheço e já vi dobrar faturamento. Tá? Então, mínimo dobrar faturamento se consegue quando você faz uma leitura corporal, e eu vou explicar por quê. Tá? Posso dar uma passeadinha antes da gente começar aqui? Pode ser ou não? Tá, então eu preciso pegar alguém que eu nunca vi, que eu não conheço, tá? Uma pessoa que eu não tenho, e daí uma pessoa que seja fácil para poder não passar vergonha aqui na frente. Eu vou explicar para vocês essa história do fácil e do difícil. Tá. Posso pegar você? Tá aqui na minha frente, posso? Pode vir? Ou não? Não? Então tá. Vamos passar aqui. Você pode ser você, pode vir. Vem aqui na frente, por favor, tá? Isso, fica assim. Tá. Oi. O Senac tem curso de enfermagem, que passar mal, a gente corre ali. A gente corre ali e resolve. Ó, tá vendo? Tem curso de enfermagem. O que acontece? Eu preciso fazer uma leitura olhando para ele, isso eu vou explicar para vocês no decorrer dos slides, tá? Mas vocês podem interromper a qualquer momento e a gente ajustar. Eu preciso saber do que ele gosta e do que ele sofre, para poder eu conseguir fazer uma venda para ele, que ele volte e que ele goste do que eu estou fazendo. Então, o que acontece? Ele é um tipo difícil, tá? Tava mais fácil ele ali para poder identificar. Mas a minha esposa que está lá atrás, ela é ela conhece mais do que eu, ela começou esse curso primeiro, tá? Mas vamos nós aqui. A gente está vendo que o rosto dele é um rosto mais longo, estão percebendo isso? Todo mundo está vendo isso? Então, esse rosto mais longo me leva a crer que aconteceu um problema enquanto a mãe dele estava gestando ele. Então, o que acontece? Faltou oxigênio para ele, faltou sangue para ele, tá? E isso, o que faz isso? Isso faz com que lá no útero ele tivesse que fechar uma torneirinha que viria esse sangue para o corpo, tá? E essa torneirinha que ele fechou fez com que ele tivesse mais sangue na cabeça, então ele tem uma capacidade criativa maior do que a média. Mas ele tem uma tendência a ter um medo de ser rejeitado. Então esse medo de ser rejeitado, ele tem dois traços aqui. O traço dele é mais forte para um lado só. Eu vou ter que trabalhar esses dois traços aqui. Um deles é esse medo de ser rejeitado, e o outro é o medo de ser traído. Tá? Isso eu vou mostrar para vocês, mas estou vendo pelo corpo dele aqui. Ó. Então, pelo formato do corpo dele, eu estou vendo que ele tem uma ligação muito forte com a mãe dele. Não vamos entrar em detalhes em relação a isso, mas a ligação dele com a mãe é uma relação maior do que o normal, vamos pensar assim. Tá? Depois ele conta se faz sentido a minha fala ou se eu estou falando um monte de besteira aqui. Tá, e daí, Davidson, como é que você atende ele? Como é que você faz para fidelizar, já que você está sabendo dessas duas coisas? Como é que eu estou sabendo da questão do medo de ser traído? Por conta do corpo dele, que é um corpo mais atlético. Não sei se ele faz musculação ou não, tá? Mas aqui, ó, o formato do corpo dele, ele tem um corpo bonito, tá? Eu não sou, eu sou casado, tá? Mas ele tem um corpo bonito. E aí, o que acontece? Nesse corpo bonito que ele tem, junto com essa questão da cabeça, que eu entendo que, se eu for vender um carro para ele, tá? Então ele tem uma capacidade intelectual acima da média. Como é que eu vendo um carro para ele? O que vocês acham? Ele tem uma capacidade intelectual, ele gosta de usar a cabeça.
E aí, como é que eu vendo um carro para ele? Vocês acham que eu vou chegar para ele e vou dizer assim, olha, você tem que imaginar você com a sua esposa passeando pela praia com esse carro, e esse carro tem uma cor X, Y, e o estofado é desse jeito. Não é isso que agrada a ele, tá? O que agrada a ele? Tecnologia, com certeza. Quantos cavalos tem esse motor? Quanto é que vai custar a revisão, tá? É isso que agrada a ele. Então, eu sabendo disso, agora depois ele vai falar, que ele pode dizer para mim, ele pode fazer eu passar vergonha aqui, ele pode dizer, Davidson, você falou tudo errado, não tem nada a ver, e não há nada de errado que você fale isso, porque nós vamos acertar em 90% das vezes, tá? 90% a gente vai acertar, 10% a gente vai errar. E depois eu vou mostrar para vocês que nós temos essas 5 características. Alguns têm mais, então você acerta mais fácil, outros menos. Vamos nós. E ele não é fácil, tá? A análise dele não é uma análise das mais fáceis. Tem outras pessoas aqui que vão ter análise mais fácil. Mas vamos nós então. No caso dele, se eu for vender um carro, eu vou falar de quantos cavalos tem, eu vou falar dessa linha. Se eu fosse vender, por exemplo, se ele está na minha loja e está observando roupas, o que eu tenho que fazer? Como ele tem essa questão do trauma que ele teve lá no útero, tá? Eu sei que ele gosta de devagar, ele gosta de passear. Então eu tenho que deixar ele solto na loja. Eu não posso ficar na cola dele porque ele não gosta disso. Tá, agora vamos ver até que ponto, o que eu errei, o que eu não errei, como é que foi. Você pode falar pra gente alguma coisa? Fez algum sentido ou só falei besteira aqui? Assim, relacionado à mãe, a ligação da mãe, eu tenho uma ligação normal, como qualquer filho tem com a sua mãe, até a ligação com o meu pai é maior, tá? Relação da loja, eu sou sempre simples e objetivo, sabe? Então, eu compro o que eu quero e saio. E relacionado ao carro, segurança, em primeiro lugar, e potência. Então, do carro, teve sim uma assertividade. Ok. Você tem medo de ser traído? Ciumento? Você é ciumento ou não? Sou ciumento, mas não tenho medo de ser traído, né? Então, tem coisas que acontecem para outras coisas acontecerem, então... Quando eu falo de traição, pessoal, eu não falo só de traição da esposa, tá? Pode ser traição de amigo, pode ser traição de qualquer pessoa, de parente ou algo do gênero, tá? Então, se você é ciumento, você tem medo de ser traído. E isso tem a ver com essa ligação com a tua mãe, tá? Então, essa ligação que você tem com a tua mãe ali, que até você traz essa ligação com o teu pai, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o nosso foco, senão a gente fica a conversa inteira nesse ponto, né? Eu só trouxe, e te agradeço por você estar aqui se expondo na frente de todo mundo, mas eu trouxe para a gente entender que eu preciso acertar a forma. Por exemplo, se esse traço aqui está mais forte, ele não gosta muito de abraço, tá? Se ele tiver uns negocinho aqui, ó, tá? Aqui, ó, esse negocinho aqui, ele está dizendo que ele não quer muito contato físico, tá? Ó, tá? Então, o que acontece? Se eu chegar na loja, meu querido, como é que você tá? Ele não volta mais. Só que a gente vai pegar, eu vou trazer pessoas aqui que é o inverso. Se eu fizer isso aqui, a pessoa volta sempre. E para ele, se eu fizer isso aqui, ele não volta mais. Então, a gente precisa entender qual que é a dor, tá, desse cliente. E em cima dessa dor, a gente vai trabalhar toda essa questão e vai fazer isso fluir da melhor maneira possível, tá? Muito obrigado, meu querido, tá? Beleza. Só para a gente entender como é que isso funciona e por que vocês estão aqui. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de começar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo? E as perguntas de vocês, eu vou estar repetindo a pergunta aqui na frente para poder ficar gravado. A gente está gravando tudo isso para disponibilizar para vocês. Mais uma questão, pessoal. A gente vai ter depois daqui um grupo do WhatsApp para poder trazer mais informações. Essa questão, o objetivo nosso aqui é que hoje vocês saiam daqui conseguindo aplicar isto. Davidson, em 100% com maestria, eu não tenho essa capacidade de transmitir tanto conhecimento para vocês em tão pouco tempo. Mas vocês vão sair daqui sabendo praticar isso e aumentando a venda de vocês e aumentando a fidelização. E se você é médico, se você é dentista, se você é advogado, você vai conseguir fazer essa fidelização maior saindo daqui. Eu tenho que terminar hoje a nossa conversa com vocês trabalhando dessa forma. Ok? Alguma pergunta? Eu adoro perguntas. Eu adoro interromper tudo que a gente está fazendo e fazer até tudo diferente se for necessário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pois não.
Quer perguntar aqui? Nós trabalhamos, eu e a Maria, com vendas via telefone, né? Nossa indústria é indústria plástica, né? E o nosso atendimento é 100% via telefone e via e-mail. De que forma a gente pode aplicar esses traços na fala ou no atendimento via telefone e via e-mail? Boa pergunta, mas não é muito fácil de eu te responder. Porque a nossa questão aqui vai ser essa questão visual propriamente. Você consegue aplicar isso, sentir isso através da fala, tá? Aí é uma outra técnica de você alcançar essa empatia através da fala. Inclusive, em telemarketing, normalmente se usa aquela pessoa que tem o mesmo sotaque da pessoa que está escutando. E existe um espelhamento oral que se faz também. Mas aí seria uma outra técnica de uma forma diferente. Nesta técnica aqui, é essencial que você possa olhar e olhar bastante para a pessoa. Então você vai ter que trazer isso. Agora, antes de eu começar, o nosso foco aqui vai ser o quê? Vendas, tá? Mas é importante saber que o principal que está relacionado com esse trabalho não é vendas. O ponto principal dessa técnica é tratar ansiedade, tratar depressão, tratar relacionamentos conjugais. Isso que eu trouxe aqui dele, tá? Por exemplo, você é namorada dele, não? Noiva. A noiva tem que saber. Porque, por exemplo, se ele não gosta de toque, e ela se aproxima, ela toca, ele se afasta, tá? Ele se afasta por causa dessa questão. Eu não vou explicar mais aqui, mas a gente consegue explicar de uma forma clara. Ela pode achar que ele tem outra. Já imaginaram o problema que isso pode trazer? Então, se o casal sabe, por exemplo, qual que é o sentimento de traço de caráter, qual que é o traço de caráter de um e o traço de caráter de outro, facilita muito a vida. Dentro do ambiente profissional, também. Se eu conheço, eu sei onde que ele pode trabalhar, por exemplo, tá? Na minha empresa. E onde que ele não pode trabalhar na minha empresa. Onde é que ele vai render, onde é que ele não vai render. Como que ele vai trabalhar, de que forma que ele vai fazer tudo isso. Isso é de fundamental importância para a gente acertar mais. Para a gente fazer com que o negócio flua de uma forma distinta. Ok? Então eu vou passar os slides, a gente vai vendo alguns pontos, eu vou interrompendo e vamos ver como é que vai fluir tudo isso até o final. Vou falar um pouquinho sobre mim. Sou psicanalista clínico, terapeuta integrativo, né? Quase 30 anos cuidando da mente humana, mais de 5 mil atendimentos, proprietário da loja Sarasvati, diretor do Sarasvati Terapêutica e Ashram, graduado em terapias integrativas da saúde, estou concluindo nutrição, participei de congressos em Nova York, Madrid, Cairo, Cusco, dentre uma série de outros, meus registros. O primeiro curso que eu fiz nessa área foi em 94 em Madrid, e de lá para cá eu não parei de trabalhar essas questões e das minhas especializações propriamente. Mas vamos nós aqui. Por que a gente precisa entender isso? De forma pessoal, tá? Quem domina esse conhecimento conseguirá relacionar-se de forma muito melhor, pois conhecerá as características das pessoas com quem convive, além das próprias. Então, se vocês saírem daqui entendendo só o traço de vocês, então, vocês vão entender o que eu vou falar ali. O que eu falei dele é um traço esquizoide e traço rígido. Se ele sair daqui entendendo isso, só isso, tá? Ele entender para ele vai vender mais. Por quê? Porque essa tendência que ele tem, e que eu vou falar com mais detalhes, e que um monte de gente tem aqui também, obviamente, né? Faz com que ele consiga estar mais equilibrado, mais tranquilo, mais calmo, mais seguro de si. Por exemplo, a parte do rígido que eu vou explicar para vocês, ele passa com rolo compressor em cima de qualquer coisa que ele queira fazer na vida. Não tem nada que ele queira fazer que ele não faça. Não interessa. Ele vai fazer e ponto. Então, a parte de executar, se precisa executar alguma coisa, tem que botar na mão dele, ele vai fazer. Não interessa, ele vai fazer. Isso é uma característica que ele treinou desde os 4 anos de idade. Então, ele sabendo disso, ele pode aplicar essa ferramenta também. Ok? Então, se a gente sair daqui sabendo só para si, já vai fazer uma mudança radical. O objetivo é maior. Agora vamos lá, de forma profissional. Eu me lembro até dessa questão pessoal. Uma vez, uma dirigente da Natura me contratou para fazer um retiro para algumas, não sei como é que é o nome, mas são as coordenadoras ali da Natura, né? E elas queriam, como elas vão para um hotel, vão para um spa, elas foram lá para o ashram, e daí, no meio daquela questão toda, o que você pode fazer? Eu posso fazer o que vocês quiserem, vocês fecharam o ashram é de vocês, o que vocês querem que eu faça, né? Queremos que você nos ajude nos relacionamentos, marido, mulher, essa questão toda.
Então, tudo bem, vamos trabalhar isso daí. Aí passaram-se uns 2 meses, o pessoal começou a me ligar e disse, olha, a gente começou a vencer meta, a gente conseguiu melhorar, a gente aumentou em tantos por cento as nossas vendas. Disse, tá, mas eu fiz um curso de vendas? Não. Eu fui tratar de relacionamento de casal. Por isso que eu estou colocando essa questão da importância de a gente se conhecer. Quando você se conhece, as coisas fluem de uma maneira distinta. Tá, agora da parte profissional. A partir do momento que você conhece a pessoa que está do teu lado profissionalmente, que você conhece o seu cliente, isso faz toda a diferença e você aprende por que aquela pessoa tem aquela angústia ou aquele sofrimento. Perguntas? Alguém tiver pergunta aí, só levantar a mão que a gente vai para frente. Pessoal, eu vou acelerar um pouquinho por causa do nosso tempo, mas esse conhecimento não é uma invenção do Davidson, não é uma coisa nova. Na verdade, o Reich trouxe isso revolucionando toda a área da psicanálise, e ele era o melhor discípulo do Freud. Muitas vezes, quando Freud não conseguia resolver certas questões, quem resolvia era esse médico austríaco chamado Reich. E é dele que vem tudo isso que a gente vai falar aqui, ok? Vamos mais adiante. E aqui a gente começa mostrando aí como é que eu encontro, como é que eu acho, o que meu cliente está sofrendo e como é que eu trago essa solução para o meu cliente. E daqui eu vou começar a esmiuçar isso com vocês e gostaria muito da participação. Eu sei que vocês ficaram traumatizados, como disse o Douglas, chamar o pessoal da enfermagem para atender, né? Mas eu vou ser mais leve, pode ficar tranquilo que eu vou ser mais leve. Mas é importante, pessoal, a participação de vocês é muito importante. Então fica um negócio no slide lá, e daí? Depois vocês vão levar esse slide lá para a sala de vocês ou para a área de vendas. É importante que a gente traga vocês aqui, que a gente mexa com vocês nesse sentido, ok? Então peço o voluntariado de vocês. Então vamos lá. Traço de caráter esquizoide vai ter um rostinho mais fino, mais compridinho. Posso trazer alguns aqui para mostrar para vocês ou não? Posso? Deixa eu pegar. Ou se não, faz assim com a mãozinha que eu já... Deixa eu achar aqui alguém que seja bem característico aqui de traço de caráter esquizoide. Pode vir? Vem comigo, por favor. É que eu conheço esse homem aqui, esse que é o problema. Eu tinha que pegar alguém que eu não conheço. Eu já joguei bola com ele. Tem longa data. Mas olha, só para a gente entender aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Tá vendo que o rosto dele é mais comprido? Todo mundo consegue perceber? Fica um pouquinho aqui, eu vou pegar mais um. Vamos ver mais um de rosto comprido aqui. Pode vir, por favor? Ó, mais rosto comprido aqui. Vamos pegar mais um rosto comprido? Quem que pode ser voluntário aí do rosto comprido? Eu quero pegar um que seja mais pronunciado aqui. Tá? Sem parar no departamento lá de enfermagem. Você pode vir, por favor? Por favor, fica aqui, tá? Não vou machucar vocês, tá? Fiquem tranquilos. Tem departamento de enfermagem. Agora, deixa eu achar um rosto diferente. Isso aqui pode vir, por favor? Não tem problema não, tá? Vamos achar um rosto aqui. As meninas podem participar também ou só os meninos? Você pode participar, querido? Se não puder, não tem problema não, tá? Vamos ver aqui. Tá. Você poderia vir, por favor? Quem mais? Você pode vir também, por favor? Vamos ver os meninos mais para cá, para colocar as meninas para cá. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vê essa diferença aqui, que vocês vão perceber. Se vocês vão fazer até o final dessa nossa conversa, vocês vão fazer esse diagnóstico, tá? Então, ó, nós estamos vendo o rostinho mais comprido aqui, que nem o dele. Lembram dele? Como é que é teu nome? François. Lembram do François? Tem um rostinho mais comprido? Então, tudo aquilo que eu falei serve aqui, tá? Aqui a gente está vendo um rosto mais quadrado. Estão percebendo que tem um rosto mais quadrado aqui? Ó, aqui... Devagar. Porque, não... Tá. Aqui já mudou tudo. Percebe que esse rosto aqui não é redondinho. Olha um rostinho redondinho aqui, ó. Tá vendo? Olha um rostinho redondinho aqui, tá vendo? Tá claro para vocês esse rostinho redondo aqui? Tá claro para vocês aqui o rosto e aqui um rostinho mais quadrado, tá? Aqui já não tá nem quadrado, nem está redondo, porque ela tem o traço de caráter rígido, que é esse aqui, ó. E eu já vou explicar para vocês qual que é o traço de caráter dela, tá? Então aqui nós estamos vendo esquizoide, tá? Então o que aconteceu com eles aqui? No útero, tá lá no útero,
faltou sangue, faltou oxigênio. Então, provavelmente, lembra que eu falei dos 90%? Eu posso errar aqui, tá? Mas provavelmente são pessoas que não gostam muito disso aqui, tá? E gostam do seu canto, eles podem gostar, por exemplo, de jogos eletrônicos, porque eles querem ficar na caverna deles, porque lá no útero houve um sofrimento, e para eles saírem desse sofrimento eles tiveram que ir para a caverna, tá? Beleza, agora rostinho quadrado aqui, tá? E veja o ombro dele aqui e o quadril tá do mesmo tamanho. Não vou tocar em vocês, tá, meninas? Fiquem tranquilas, tá? Mesmo que queiram, tá? Não tem problema não. Então, aqui, ó, ombro e quadril do mesmo tamanho, praticamente, e o rosto mais quadradinho. Então, aqui, nós vamos ter uma outra situação. Aqui nós temos medo de ser rejeitado. Eles chegam num local, eles acham que eles não são pertencentes ao local. Você foi diretor da associação, não é isso? Mesmo assim, ele acha que ele não é pertencente. Tá? Eu vou explicar isso aí para vocês como é que isso funciona. E você pode dizer que estou errado, mas digamos, ele sente essa rejeição que é uma coisa que veio do útero. Então, não do útero dele, que eu acho que ele não tem, mas do útero da mãe dele, né? Então, essa história ali vem de lá e ele sente isso, e isso faz com que ele tenha certas características que a gente precisa entender. Aqui, qual que foi a história aqui? Aqui foi na saída do desfraude, na saída das fraldas. Então, o que acontece? Aqui, o medo é de ser rejeitado. Aqui, nós vamos ter o medo de ser humilhado. Então, aqui é medo de humilhação, provavelmente ele tem dificuldade de dizer não. Provavelmente para ele não dá para fazer piadinha. Sabe a piadinha? Você está conversando lá com a pessoa, está vendendo alguma, vamos fazer uma piadinha. Com ele não dá. Então, por quê? Por causa do rosto quadrado aqui, que a gente já sabe onde é que foi a situação. Outra coisa, ele tem tendência de pegar problema dos outros e tem tendência a dizer não, a não saber dizer não. E isso traz uma angústia muito grande. Pode ser que eu esteja falando besteira, depois eu deixo eles falarem, tá? Vamos mais adiante aqui. Aqui, medo de ser traída, de ser trocada. Provavelmente ela deve ser ciumenta, tá? Vamos para cá. Rostinho redondo, medo de ser abandonada. Essas duas aqui gostam de abraço, e de muito abraço, e querem muito abraço. E na hora de vender alguma coisa para elas, eu tenho que estar olhando o tempo inteiro nos olhos dela, porque para elas faltou leite materno. Então, o que aconteceu? Essa falta do leite materno, ou alguma coisa que tenha acontecido naquele período lá, que houve essa fixação no trauma, faz com que elas tenham medo de ser abandonadas. Então, eu preciso trazer essa segurança. Eu preciso trazer o olhar de mãe que elas não tiveram. Só que, na hora que eu faço isso, ela encontra a segurança que ela queria da mãe dela. Então, ela volta para comprar comigo. Ela volta para assinar o contrato. Ela volta, ela sente aquele acolhimento desta forma, tá claro? Então aqui, ó, traço de cara, a gente vai falar sobre isso mais vezes, tá, no decorrer do curso, mas só pra gente entender. Oral, rígida, masoquista, esquizoide, tá, em maior grau. Tá faltando aqui, isso não é palavrão não, tá, pessoal? Nada disso tem a ver com a psiquiatria trouxe outros nomes. Eu quero alguém com ombro bem largo. Você quer vir? A gente falou com você, eu falei com você disse que vinha, né? Quer vir? Por favor. Aquele lente combinou de verdade, ele foi conversar comigo, eu vou explicar o que aconteceu ali, viu? Eu disse para ele, eu vou te explicar na hora, ele disse, eu vou no teu curso, eu disse, eu vou te explicar lá no curso, tá? Fica aqui, por favor, eu não sei se a câmera lá atrás está pegando, mas se não pegar não tem problema também não. O que acontece? Aqui tem ombro mais largo do que quadril, concorda comigo? Todo mundo está observando que ele tem um ombro mais largo do que o quadril? Então ele tem o que a gente chama, não é ofensa, não tem nada a ver com a psiquiatria, traço de caráter psicopata, tá? Não fique triste, porque eu também tenho, tá? Então, meu ombro aqui é mais largo do que o meu quadril. O que é isso? Ele, quando tinha lá um aninho e pouco, ele entendeu, a mãe dele fez assim, filho, recolhe os brinquedinhos e a mamãe vai te dar um sorvete. Se você depois para frente, se tirar nota boa, a mamãe vai te levar no parquinho. E o que aconteceu? Ele entendeu que ele precisa sempre, ele só vai ser amado se ele fizer. Isso tem um lado bom, porque eu e ele, a gente fez muita coisa. E estamos tentando fazer até hoje para agradar a nossa mãe. Só que, o que acontece? O problema é o não fazer. Então, esses tempos atrás, eu dei um curso no sábado e no domingo. Chegou na segunda-feira, faz 4 anos, né?
Eu fiquei em casa, cara, trabalhei sábado, normal. Eu tava com uma angústia lá, eu disse, pô, mas que merlin é essa, né? E eu com aquela coisa ali, porque era segunda-feira e eu não estava trabalhando. Como é que a minha mãe ia olhar para mim, eu numa segunda-feira não trabalhando? Isso é angústia de psicopata, que ele tem que estar fazendo. Então, às vezes o psicopata ele não dorme. Eu atendo muito paciente que tem insônia porque tem essa angústia. Até na madrugada ele está trabalhando, porque ele tem que provar, tem que, o tal do tem que não acaba nunca. Beleza, só que quem tem esse traço faz o quê? São pessoas que negociam muito, pessoas que vendem geladeira para esquimó, tá? Pessoas que sempre têm razão. Isso traz um problema que eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente está com foco em venda, né? Mas no dia a dia, isso trouxe problemas para mim, e traz problema para ele, e traz problema para todo mundo que tem ombro mais largo que o quadril. Porque a gente vai provocando no outro o quê? Um desejo de vingança. Você vai cutucando o outro, só você que tem razão, caramba. Então a gente precisa também quebrar isso, desafiar isso, para não criar problemas, seja com o cliente, seja com o paciente, seja com a esposa, com o marido e assim por diante. Mas vamos voltar à história. Como é que eu faço a venda aqui, pessoal? Então, por favor, permaneçam só mais um segundinho que eu vou dizer como é que... Por exemplo, aqui o que eu não faço? Não abraço. Beleza? O que eu faço? Deixo eles soltos. Eles viajam, eles gostam de videogame, gostam dessas coisas nada, gostam de viajar. Deixa eles viajar à vontade no que tiver que fazer. Então, se eu vou fechar um contrato, solta a pessoa. Deixa aquilo, sabe, tá ali numa reunião, tá ali no almoço. Não queira fechar a coisa de maneira imediata. Deixa aquilo acontecer de uma forma mais tranquila, mais solta. Tá, aqui, o que eu faço aqui? Como é que eu fecho? Como é que eu converso com essa pessoa? Como é que eu faço? Em primeiro lugar, o que eu não faço? Lembram? O que eu não faço? Deixa eu olhar para a hora aqui. A hora passa rápido. O que eu não faço ali? Piada, né? Então, outra coisa que eu não faço, isso que eu fiz aqui. Ele não gosta dessa exposição. Ele veio por educação, mas ele não está confortável aqui nem um pouco, ainda mais que ele está bem no meio, ó. Olha o que eu fiz. O Douglas, como é que faz para acionar o serviço lá de enfermagem? Sai correndo aqui? Então tá bom. O que acontece? Isso é uma coisa que eu não posso fazer de maneira nenhuma. Jamais eu posso expor, porque ele está em desconforto. E daí não vai fechar a venda, ok? Tá. A rígida. Como é que eu faço com a rígida e com o rígido? Que a gente vai ver ali nos slides, tá? A rígida, ela quer ser a primeira sempre. Ela tem medo de ser traída, tem medo de ser trocada. Então, o que acontece? O que eu tenho que fazer? Nossa, você está muito bem, como você está bonita e tal, né? E tu tem que colocá-la em primeiro lugar. E aí pronto, fechei a venda. Ela vai comprar qualquer coisa, vai comprar a loja inteira comigo. Eu preciso trazer isso e preciso sentir isso acontecer com ela, ok? Vamos lá para as duas meninas oral aqui, tá? Então, oral aqui, o que eu tenho que fazer? Abraçar. O que mais? Olho no olho, tá? Tá vendo como vocês já vão? Pode acabar já, Douglas, ou não? Pode encerrar. Pessoal, boa noite, viu? Muito obrigado a presença de todos aqui. Vocês viram como é fácil? Tá? Não é nada complicado. É um pouco complicado para a gente tratar enfermidades, tá? E isso ajuda muito a gente no tratamento psicológico. Mas para vender é fácil. Por isso que eles dizem que aumenta em 10 vezes. Eu posso colocar para vocês que dobrar, dobra, tá? 10 vezes o pessoal fala muito sobre isso nessa questão. Mas vamos lá mais adiante. Então aqui, olho no olho, tá? Eu tenho que trazer esse conforto. Elas gostam de serem abraçadas, gostam de sentir-se acolhidas e o medo aqui é do abandono. E aqui, ele sempre tem razão. Ok? Então, mesmo que, digamos, ele diga que vai fazer uma coisa diferente, que vai pagar um valor diferente, né? Então ele chega lá e diz, não, eu não vou pagar esse valor que tem que pagar. Eu não tenho que tentar convencê-lo do contrário, porque eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Esqueçam. Pegou alguém que tem ombro mais largo do que quadril, não tente convencer. E ponto. Não interessa se é patrão, se é funcionário, se é isso, se é aquilo. Não adianta. Não vai resolver. Então, o que acontece? Eu tenho que fingir que ele ganhou. Tá certo, tudo bem. Não, Deus, mas não vale, o preço não vale. Isso, eu concordo contigo. Não vale mesmo, tal, isso aqui. E na hora de fechar, pessoal, o preço é esse aqui e tal, né? Ou sei lá, ou dou um desconto para ele ficar satisfeito. Se eu tiver essa possibilidade de dar esse desconto, ele vai fechar melhor, ele vai ficar satisfeito, ele vai sair bem dessa negociação. Ele precisa negociar, ele precisa tirar isso porque faz parte da angústia dele.
Pessoal, a gente pode falar 4, 5 horas sobre cada um desses traços aqui em relação à questão de vendas, tá? Mas o nosso propósito hoje é de fazer um workshop, de trazer essa informação para vocês e que vocês possam sair daqui trabalhando com isso de uma forma mais clara. Então, nós estamos gravando para que esse material vá para vocês depois, né? Eu sei que não tem ninguém anotando nada aí, mas não tem problema nenhum, daqui a pouco vocês vão ter isso de uma maneira mais... Vai ter gravado ali, beleza? Meninos, uma salva de palmas para todos aí, por favor. Para o nosso amigo aqui também, que nos ajudou, tá? Pode se sentar, por favor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Espera um pouquinho, de repente alguém aqui quer fazer alguma pergunta ou não? Ah, não, peraí, vamos voltar tudo. Giovanni, começa por você. Falei muita besteira ou não? A parte do toque e tem que perguntar para minha esposa. Acho que é mentira. Você gosta de toque, isso? Eu gosto. E assim, só que eu tocar os outros, eu não tenho essa intimidade. Eu posso explicar por quê? Pode. Olha o pode dele. Pensou umas 10 vezes, pode. O que acontece, pessoal? Quem tem um traço de caráter esquizoide se entregou para a mãe e houve um problema. Tá? Então, às vezes esse problema pode ter sido uma enfermidade que a mãe teve, sei lá, alguma coisa que aconteceu e a mãe se estressou. Quando a mãe se estressa, falta sangue para o bebê. Então ele se entregou e daí teve o quê? Uma contrapartida ruim. Então existe, no inconsciente do Giovanni tem o quê? Se eu me entregar, vai doer. Então até, por exemplo, eu vou me entregar para minha esposa. Mas se eu buscar outra pessoa, como ele falou, por que eu tenho que entregar para minha esposa? Senão ela me larga, caramba. Como é que eu não vou ter contato com minha esposa? Não tem como. Mas ele falou, não, mas com as outras pessoas eu tenho essa dificuldade. Por quê? Se eu me entregar, vai doer. Essa é a programação que ele tem, todo esquizoide tem, e que precisa ser cortada, precisa ser largada lá no útero. Eu gosto de dar o exemplo do Steve Jobs. A foto do Steve Jobs está ali, eu vou mostrar para vocês. Ele é um esquizoide assim, com 80% de traço esquizoide. Não é o caso do Giovanni aqui, ele deve ter uns 40%, amor, você que está aí atrás, olha para ele, uns 40% esquizoide ali ou não? Mais ou menos? Então tá. Então o Giovanni com uns 40% de traço esquizoide e o Steve Jobs com 90% de traço esquizoide, tá? Então o Steve Jobs foi rejeitado pela mãe, porque botou ele no orfanato, depois uma outra família pegou ele e devolveu o Steve Jobs. E o Steve Jobs, a gente sabe que ele pegou a Apple lá com 2 meses para falência e levou o maior capital americano. Agora, o Steve Jobs, só para vocês terem uma ideia, ele estava lá com a namorada dele e daí a namorada engravidou. Ele disse, suma daqui, não quero ver você pela frente. Ele gostava da namorada, estava tudo muito bem. E a filha do Steve Jobs, ele não aceitou. E o advogado dizia, olha, você tem que ver a tua filha, você tem que levar dinheiro para ela, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele disse, não vou levar. Aí você vai dizer, tá, então o Steve Jobs é um monstro. A dor dele, do medo de ser rejeitado, por causa da angústia que ele passou na infância, era tão grande que ele tinha medo de se aproximar da filha e ser rejeitado pela filha. Estão percebendo como é que isso funciona? E isso é interessante, pessoal, para a gente entender que não tem gente má na face da Terra. Quando eu faço terapia de casais, a primeira coisa que eu falo para um casal é, olha, o teu marido, quando ele foi casar com você, ele não chegou, eu vou ferrar com a vida daquela mulher, eu vou destruir a vida dela. Isso não existiu, caramba. E a mulher, quando ela se aproxima para casar com o marido, ela também não faz isso. Olha, eu vou pegar, eu vou te botar um par de chifre, eu vou fazer... Não existe isso. No meio do caminho, as coisas vão se atravessando. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Steve Jobs, você diz, o cara é um monstro. Só que quando você começa a entender a história dele, você percebe por que ele tem esse tipo de atitude. E, inclusive, se a gente pega um assassino lá, matou 5 pessoas, um assaltante de banco, você vai perceber que tem uma razão para tudo aquilo. Não quer dizer que a gente tem que passar a senha do banco para ele, ou sei lá o que, levar para dentro de casa, né? Mas que tem uma razão, tem. Tranquilo? Beleza? E aí, meu caro, pode falar um pouquinho pra gente? Errei muito ou não? Não, tá dentro do que você falou. Boa, depois eu te dou um lanchinho, tem lanchinho lá no fundo, tá? Então, beleza. Acertou. Acertei? Então, tranquilo. Preciso chamar a enfermagem ou não? Não. Agora não? Por enquanto não. Por enquanto, não. Acertou também. Acertei também. Contigo? Eu não gosto de abraço. Olha que interessante, pessoal. Vamos entender por que ela não gosta de abraço? Tá. Então, coloca as tuas mãozinhas pra cá, assim. Isto. Tá. Ela tem traço de caráter oral, tá? Agora, ela tem também
masoquista aqui, que a gente vai mostrar depois, olhem para o rostinho dela, e ela tem rígida aqui. Puxa a tua camisa assim, só para a gente ver. Isso, assim, tá? Então, esse formato do corpo dela, que é o mesmo formato do corpo dela aqui, traz rígida também. Então, ela tem medo de ser traída e tem medo de ser rejeitada. Ela também está sofrendo que nem ele está sofrendo aqui na frente. Tem que chamar também o pessoal da enfermagem. Agora fez mais sentido a minha fala ou não? Fez. Fez mais sentido? Aham. Tá, então por isso que ela não gosta de abraço, tá? Então nesse abraço está principalmente essa questão da exposição, ela não gosta dessa exposição, ela não gosta disso que eu estou fazendo aqui, e esse abraço pode trazer essa dor da exposição, tá? E lembra que eu falei para vocês que a gente acerta 90%, assim, olhando, vocês acertam daí 90%, então 10% a gente vai errar, tá? E todos nós temos os 5 traços ali. O que acontece aqui é mais e menos. Então não é que, o Giovanni só é esquizoide, isso aqui. Por que eu falei para ele que ele tem 40%? Porque 60% é o restante. E aqui também, e aqui também, e aqui também. Contigo, vamos nós. Boa noite a todos. Tudo certo também. Acertou. Sim. Não precisa da enfermagem, não? Não? Tá tudo tranquilo. Teve bastante assertividade, sim, no que você comentou. É. Sim. E eu posso falar para eles o que foi que a gente... ele estava fazendo um negócio com a minha mãe, e daí eu disse para a mãe, é isso que você quer mesmo, né? E daí naquele momento ele falou para mim assim, eu vou no teu curso. Exatamente. Estou falando mentira ou não? É isso aí, exatamente isso. Por que ele falou isso, pessoal? Por causa do traço dele, entende? Ele tem um traço psicopata, ele sabe articular. Entende? Compre de mim porque eu dou no teu curso. Entende? Então, não faça isso. Não deixa tua mãe não comprar de mim. Entende? Então, esse tipo de negociação você vai ver muito o psicopata fazendo, tá? E a gente deve aprender a usar isso para o bem, para o negócio, que nem ele fez, tá? Agora, por exemplo, com a esposa dele, não é uma coisa boa. Por quê? Porque ele tem essa tendência natural, tá? Eu estou falando isso porque eu trabalho com isso todo dia, eu quero o bem de vocês, tá? Não é para deixar o meu amigo aqui constrangido, não, porque eu tenho o mesmo traço dele, por isso que eu estou falando. A dor que ele sente, eu sinto também. Então, é importante a gente reconhecer o que a gente está fazendo, o que vem na nossa cabeça e como é que a gente trabalha tudo isso, certo? Alguém daí quer fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então, meu muito obrigado, uma salva de palmas para todos, por favor, tá? Podem ir para os seus lugares. Obrigado. E vamos continuar aqui a nossa conversa, que o tempo passa, estamos com 1 hora aqui de trabalho, tá ali, ó, o esquizoide tá lá, o masoquista, o psicopata, o rígido, o oral, tá? Ali os rostinhos, aquilo que a gente falou, ok? Vamos mais adiante, ok? Aqui a gente vai reforçar a nossa fala lá de trás, então eu vou tomar só um pouquinho d'água aqui, senão não vai dar boa aqui não, pera um pouquinho. Então a gente vê primeiro ali o rígido, tá? Coração partido ali, a dor da traição, e a gente vai ver toda essa temática acontecendo e essa necessidade da pessoa perceber que não vai ser traída. O rígido tem uma outra característica muito importante, que sempre tem um plano B. O rígido sempre tem um plano B, para tudo. Está trabalhando no local, mas se eu não estiver aqui, eu vou para lá. Está numa situação de qualquer coisa, esse rígido sempre vai ter um plano B. A pessoa está fazendo isso. Entende? Então, isso é bastante importante nesse ponto. Vamos lá. Rejeição lá do esquizoide, humilhação do masoquista, por isso que se sente desconfortável em qualquer lugar, tá? Abandono aqui do oral. Na prática clínica, quem tem traço de oralidade tem uma dependência emocional muito grande. Isso, por exemplo, tem uma tendência a ter relacionamentos tóxicos. Mas isso é parte de clínica, lá nós vamos voltar aqui para a parte de vendas. Mas é importante ressaltar. Manipulação, principal característica do traço psicopata. Essa manipulação vai trazer benefícios extraordinários, mas vai trazer problemas também, em todos os traços, né? Vamos mais adiante, vocês podem perguntar, por favor. Eu trouxe essa imagem aqui da mielinização, que é para explicar um pouquinho por que isso funciona e como é que isso funciona. Tem a ver com a bainha de mielina, que é a capa do sistema nervoso. Então, na formação do sistema nervoso, eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, só para a gente sinalizar que isso tudo tem uma comprovação científica e tem a ver com a formação do nosso sistema nervoso. À medida que o sistema nervoso vai se formando e há um trauma, é ali que se implanta esse tipo de situação, tá? Vamos mais adiante aqui.
Esquizoide, que a gente já falou, mas nós vamos trazer mais informações aqui. Olha aqui, ó, o Steve Jobs lá. É magrinho, alto e o rosto comprido ou não? Tá claro? Ok? Tá ali o Mahatma Gandhi, né? Então, esse traço de caráter esquizoide, que tem outras características também, geralmente são pessoas que saem tropeçando em tudo, por quê? Faltou sangue para o corpo. E foi o sangue mais para a cabeça. Então, pessoas que têm uma capacidade intelectual acima da média, tem uma capacidade criativa acima da média e tem que aprender a utilizar isso e tem que saber vender para essa pessoa. Sobre o que a gente falou ali, alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Ao final eu vou abrir para todas as perguntas, tá? Mas se alguém quiser perguntar aqui no meio, pode perguntar, não tem problema. Nada? Tá tudo muito claro? Quando o público não pergunta, ou é porque está tudo muito claro, ou é porque está tudo muito obscuro, né? Então tem as duas coisas, a gente vai saber depois. Tá, então o esquizoide ali, ó, na gestação até os primeiros meses, a dor principal é a rejeição, o recurso à criatividade, formato do corpo magro, corpo alongado, com pontas. Essas pontas aqui são muito características no esquizoide, tá? Então ele tem uns espinhos aqui, como quem diz assim, ó, não se aproxime de mim, não chegue perto, tá? O olhar é desfocado, geralmente usa óculos, e é muito comum a gente percebe bem essas características do traço esquizoide. Vamos lá para o oral, aqui também é bem claro o rosto arredondado do oral, a questão ali do processo da amamentação, do nascimento até 18 meses, a dor principal do abandono. Então, aquela criança que ficou sem o leite da mãe, até eu dei uma palestra hoje na maternidade. Dei um treinamento lá para eles, como é que a enfermeira, o médico olha lá para o cliente, para o paciente que está ali, e como é que ele consegue ajudar esse paciente que está em crise, aquela mulher que está surtando porque o bebê não vem e aquela coisa toda, e como é que você usa isso para tratar esse tipo de situação. Foi o meu trabalho de hoje à tarde. E teve uma das pessoas que eu falei ali do traço de caráter oral, e eu trouxe para frente e disse, olha, você teve problema em relação à amamentação. Ela disse, eu não recebi o leite da minha mãe. E era bem pronunciado. E ela disse, ó, meu avô teve AVC, a minha mãe foi atendê-lo, e quando ela voltou do atendimento do meu avô, que passou um mês lá, o leite tinha secado. Então eu não tive leite. E aí eu perguntei para ela, você tem ideia da dor que você sentiu porque na tua cabeça tua mãe te abandonou? Não tem como você explicar para uma criança com um dia de vida, você, olha, a sua mãe, ela saiu, sabe? Ela foi ali no teu avô, ela precisa cuidar, o teu avô está numa UTI, ela tem que ajudar o seu... Não tem como se fazer isso. A criança entende o quê? Peraí, minha mãe me abandonou, ela foi embora e não vai voltar nunca mais. Esta é a dor. E é a dor que a pessoa muitas vezes carrega por uma vida inteira. Então, é isso que vai trazer esse processo em si, tá? Então, a dor do abandono, recurso principal, comunicação, são pessoas muito comunicativas, muito queridas, todo mundo adora um oral. O oral chega no ambiente, ele preenche o ambiente, todo mundo gosta. Isso, existe um problema nisso? Nenhum. Que bom uma pessoa ser assim, amorosa, né? O problema é que essa pessoa tem muito medo de ser abandonada. Então, o que ela faz? Ela carrega sempre uma angústia. E se não gostarem de mim, por mais que eu seja simpática? Percebem? Isso é uma angústia constante de quem tem esse traço de oralidade. Isso faz com que haja um vazio muito grande no peito e que a pessoa tente descontar isso através da alimentação. Por isso que muitas dessas pessoas têm problemas em relação à alimentação. Ok? Então vamos mais adiante aqui, mais um pouco. Psicopata, ó, bracinho erguido, né? O psicopata, ele chega chegando sempre. Então ele é sempre o centro das atenções, ele sempre tem razão, e ele é um camaleão. Então ele conversa com uma pessoa de um jeito, com a outra do outro, com a outra do outro, com a outra do outro, e ele faz isso sem nem saber o que ele está fazendo, mas sempre ele faz assim. Então esse traço psicopata sempre vai ter essa característica, tá? Vamos nós aqui, estão vendo ali claramente, ombro mais largo do que quadril, está muito claro de se ver, né? Inclusive o Faustão ali é um exemplo clássico, né? Porque é um programinhazinho ruim pra caramba e o cara com audiência enorme, milionário, né? Tem que ser assim um psicopata no nível mais elevado possível. Tá claro para todo mundo ali? Ok? Eu vou acelerar um pouco mais por causa do nosso horário aqui, para a gente abrir para as perguntas e para a nossa dinâmica propriamente. Dor principal, manipulação, negociação é o recurso maior, formato do corpo, a gente falou ali a cabeça triangular, uma coisa que é muito claro é esse sorriso torto. Todo psicopata tem um sorrisinho assim, meio de lado, assim, sabe? Quando você vê alguém com um sorrisinho de lado, assim, você já percebeu
que ele tem um traço de psicopata muito predominante. E percebam que esse traço psicopata nada tem a ver com o transtorno psiquiátrico, tá? São coisas completamente diferentes. Esses nomes vieram antes da psiquiatria usar. Então, Reich já usava esses nomes, e a gente não está falando nem de doença, nem de defeito. Nós estamos falando do quê? Do jeito que o cérebro funciona e que você pode usar esses recursos a teu favor, tá? Sair da dor e entrar no recurso. E, claro, o nosso foco aqui é vender mais, entendendo a dor do meu cliente. Beleza? Masoquista ali, tranquilo, ombros e quadris da mesmo tamanho. Tá claro para vocês aí? Ok. Vamos mais ali reforçando o que a gente já viu. Dor principal da humilhação, recurso planejamento, formato do corpo, a cabeça quadrada, o corpo quadrado, ok? Pessoal, vocês já estão, talvez vocês estejam pensando aí, encontrando pessoas, meu filho, né, minha mãe, meu pai, e já pararam para perceber que se a gente souber usar isso com filho, com mãe, com pai, com marido, com esposa, o que acontece? Já pararam para pensar? Que de repente, uma coisinha assim que eu comentei aqui, então digamos que ela, porque ele, digamos, não gosta do toque, e ela diz, tá, tem outra, claro, tem outra, né? Agora, ela sabendo dessa característica, espera aí, não é bem assim, ele tem um traço de caráter esquizoide, e não é só isso, ele precisa do canto dele, ele precisa do espaço dele, e ela precisa, só que ela é oral, ó, tá? Então, ela quer grudar, desculpa fazer essa colocação aqui, mas vai ser para o bem, vocês estão ganhando uma consulta, depois vocês passam lá para pagar a consulta, tá? O que acontece? Ela quer se aproximar mais e ele precisa do espaço dele. Então, ele precisa entender que ela quer essa aproximação e que ele precisa olhar nos olhos dela mais vezes, tá? Precisa ter essa, não tem que pegar celular, não tem que fazer nada, não tem que conversar, tem que dar essa atenção para ela porque ela precisa disso. Faltou leite lá da mamãe dela, beleza? E, ao mesmo tempo, ela tem que entender que ele precisa da caverna dele. Esse entendimento aqui faz bastante diferença, ou não faz? Tá claro? Depois eu passo o cartãozinho, o Pix. Vocês mandam lá o Pix, lá resolve a coisa. Vamos para frente. Tá, então ficou claro aqui a questão do masoquista. Vamos para frente. Tá, rígido. Então, o traço de caráter rígido vai ter corpo de violão. Vocês vão perceber de cara que tem corpo de violão e o rígido tem medo de ser traído. Então, o que você tem que fazer para vender? Não coloque nada que possa trazer esse tipo de situação. Nada que você não faça. Por exemplo, você vai fechar um contrato com rígido, não vá trazer aquela jogadinha típica do psicopata, sabe? Que nesse tempo atrás teve eu vi uma história assim, de um rígido comprando um carro. E daí chegou na concessionária, e daí o cara fez uma jogada com outro vendedor, e ele estava fechando o carro, daí o cara disse assim, chegou outro vendedor para poder fechar mais rápido, para a coisa acelerar, disse, ó, esse carro aí meu cliente já fechou. E o rígido que estava ali, que não gosta de ser traído, percebeu o que estava acontecendo, percebeu o jogo que estava acontecendo. E não era um carrinho baratinho. Só que o vendedor esperto, né? Psicopata, o vendedor, ele... Não, peraí, eu vou fechar agora esse negócio aqui. E dele já tinha armado aquilo com outro vendedor e chegou e disse, não, é a última peça e tal, o cara vai fechar. Ele disse, ó, eu sei que você está fazendo o jogo, tá? Então eu não quero mais o carro. Não, mas o negócio está bom, a gente pode baixar o preço. Não. Nem que você me dê de graça, o carro agora eu não levo. Tá certo? Então eu não vou levar o carro, não vou comprar de você, tá? Eu vou comprar lá na outra cidade, o mesmo carro, mas não vou comprar com você. E vou vir fazer revisão aqui na tua concessionária, beleza? Tchau, obrigado, tá? Tudo de bom para você. Se sentiu traído. Então, se você percebe que a pessoa tem esse traço de caráter, você tem que respeitar, entender esse tipo de situação para você fechar esse negócio, ok? Então vamos lá. Dor principal, traição, recurso, execução. Lembra que eu falei para vocês? Quem tem traço de caráter rígido, executa. Então, vocês querem uma pessoa que execute as coisas. Eu, por exemplo, tenho muita capacidade de criar. Esse curso aqui para vocês. O Douglas conversou comigo, colocou essa necessidade. O Douglas já me conhece há muito tempo, da prática clínica. E eu disse, Douglas, eu vou criar esse curso. Então, esse curso foi criado. Capacidade criativa eu tenho. Agora, para executar, eu não tenho.
para eu fazer. Eu tenho dificuldade de fazer as coisas. Só que a gente tem que entender que não se deve ensinar um peixe a subir em árvore. Concordam comigo? Não é uma coisa legal você ensinar peixe a subir em árvore. É preciso a gente entender o que está se passando e trabalhar essa situação toda. Pessoal, vocês sabem, eu já falei, eu gosto de perguntas, tá? Tá. Aqui eu já vou fechar essa questão aqui. Antes ali eu passei um slide, eu tenho um curso que é uma vivência que é desses traços, mas para tratar as outras coisas. Então eu atendo no consultório a parte de relacionamento, depressão, ansiedade, essa é a minha prática clínica, tá? E aquele outro curso é um curso que é coletivo. Então, se tiverem interesse, também eu passo aí maiores informações para vocês. Agora, o que nós vamos ter aqui, só para a gente fechar? Além desse workshop aqui, nós vamos ter um curso de 9 horas, tá? Então serão 3 noites, onde nesse curso eu vou fazer isso que eu estou fazendo com vocês aqui, só que durante 9 horas. Vocês vão sair daqui com uma aprendizagem, eu sei que vocês não vão sair da mesma maneira que entraram, vocês vão começar a olhar isso na vida de vocês, e vão começar a olhar isso para o cliente, e vão modificar esse tipo de situação, né? Agora, aqui nós teremos no Hotel Suzin, no dia 9, 10 e 11 de abril, das 19 às 22 horas, junto com uma apostila e junto com as dinâmicas que a gente vai trabalhar em relação a isso. E quem é associado, tá, vai ter 20% de desconto nesse valor. Quem é associado, quem é da associação empresarial aqui de Rio Negro, vai ter esse desconto em cima desse trabalho, em cima desse projeto. Eu queria só colocar uma coisinha para vocês aqui. Se vocês forem hoje colocar na internet para fazer uma análise de traço de caráter, por exemplo, que nem eu falei lá para o Giovanni, que ele deve ter uns 40%. Tem como mapear isso. Para fazer essa análise hoje custa R$700. É só colocar no Google lá, quero fazer uma análise de traço de caráter, então a pessoa vai começar a fazer uma sequência, tá? Ele tem lá uma planilhinha, ele vai fazer aquela planilha e vai fazer essa análise para vocês. Isso é bom? Isso é muito bom, é muito interessante, você vai aprender muita coisa sobre você fazendo essa análise. Eu estou colocando esse comparativo para vocês saberem o que a gente propõe e que esse valor aqui é simbólico, tá, pessoal? É para que a gente consiga fomentar todo esse trabalho, ok? Bem, dei o recado, agora eu quero as perguntas e quero as dinâmicas de vocês para a gente fixar tudo isso, afinal de contas, o meu objetivo aqui é que vocês saiam entendendo isso de uma forma melhor. Perguntas? Vamos lá. Estou chegando aí atrás com o microfone para você. Boa noite, meu nome é Antônio. A minha pergunta é se esses traços de caráter que são adquiridos, né, se no decorrer da vida eles podem sofrer mudanças, sofrer alterações. Muito obrigado pela sua participação e essa pergunta é muito importante. Vamos nós. A pessoa que tem aquele traço de caráter vai permanecer com aquele traço de caráter. Agora, para a vida inteira. O que pode acontecer é a pessoa sair da dor do traço e utilizar o recurso que tem. Lembra que de cada traço a gente trouxe recursos e trouxe dores. Então você pode abrir mão das dores e mergulhar nos recursos que existem. Inclusive, eu não abri para vocês fazerem lanchinho lá. Não sei se vocês querem fazer um lanchinho antes das perguntas aqui. Douglas, eu não abri, não fiz coffee break nem nada. Não sei se é só no final ou se faz agora. Pode ficar à vontade, né? Quem quiser sair lá, pegar um cafezinho ou alguma coisa, pode ficar à vontade. E agora a gente vai ver para as perguntas também. Então, respondendo a tua pergunta, os traços, eles vão permanecer para o resto da vida. O que a gente consegue fazer é tirar da dor e levar para o recurso. Isso falando-se em parte clínica. Então, a pessoa pode, por exemplo, que nem eu estava falando da questão ali, eu sempre tenho razão, tá? Eu já perdi muito funcionário por causa disso, já treinei equipe de vendas, já tive 3 empresas, estou na 3ª empresa, e tive muitos problemas de liderança, de chefia em relação a isso. Eu sou um excelente líder porque eu sou psicopata, mas ao mesmo tempo, como eu sempre tenho razão, sou um péssimo líder. Então eu despertava vingança nos meus colaboradores por causa dessa história de eu sempre ter razão. Então o que eu tive que fazer? Usar o meu recurso de articulador e ao mesmo tempo abrir mão desse negócio de que eu sempre tenho razão. E inclusive com o cliente, e inclusive eu aprendi muito isso na prática clínica, o meu paciente também. Se eu estou atendendo um paciente que é psicopata,
que tem esse traço mais forte, o que eu tenho que fazer? Deixa ele falar, deixa ele ter razão, deixa ele colocar a situação inteira. Eu há um tempo atrás, atendi um casal, que não é daqui da cidade, eu atendo também online, e o marido queria muito resolver a questão da esposa e queria que eu fizesse do jeito que ele queria. Então ele coloca lá, ó, você vai falar isso com a minha esposa, porque os dois vieram para atendimento. Você vai falar isso para a minha esposa, você vai falar aquilo, você vai trazer essa informação, você vai trazer aquilo. Como eu sabia que ele tem predominantemente o traço de caráter psicopata, eu não usei a parte que eu sempre uso com meus pacientes, que é trazer a questão de ética. Né? Eu teria que dizer para ele, meu querido, eu não vou poder fazer isso. Só que eu sei que com ele não dava para falar assim. Eu disse, ó, vou fazer o meu melhor. Não expliquei, não argumentei, não fiz nada. Só pode ficar tranquilo que eu vou fazer o meu melhor. O que é o melhor? O que ele quer que faça? Eu não falei isso para ele. Ou o que eu quero fazer. Como que eu quero tratar a esposa dele. Estão percebendo? Então, quando você percebe que existe esse tipo de situação... Agora, ali o que eu fiz? Eu abri mão de eu tenho razão. Eu abri mão da minha argumentação. Isso a gente tem... Quem é psicopata tem que aprender a fazer. Quem é rígido tem que entender. Caramba, por que eu estou com medo de ser traída, de ser traído? O que está acontecendo? Isso foi uma questão lá com meu pai e com a minha mãe. Tem que abrir mão disso. Aí você sai da dor e entra no recurso. Mas o traço vai permanecer. E no cliente, tá, mais ainda. Porque é difícil quem queira fazer esse tipo de mudança, então você vai pegar de uma maneira muito fácil e vai vender bem e vai fidelizar bem. Isso muito mais daí. A grande massa não sabe nem o que é isso aqui. Muito menos tratar esse tipo de situação. Respondi? Mais alguma pergunta, pessoal? Querem que eu faça dinâmicas com vocês? Ou querem o serviço de enfermagem? Alguém quer vir aqui? Alguém quer que eu fale como é que eu vendo para um e para outro ou não? Ninguém? Nada? Estão com medo de mim? Medo do psicopata aqui na frente? Ninguém quer. Não querem que eu faça nenhuma análise para vocês, que eu traga, que eu mostre aqui na frente como é que tem que vender para um e para outro? Nós ainda temos alguns minutos ainda até terminar o workshop aqui. Eu acho que dá para fazer. Dá para fazer? Eu tive uma dificuldade bem grande de fazer uma venda para trabalho com proteção veicular. Né? Sim. E acabei atendendo um pessoal aí e eu acho que o dono lá tem um traço psicopata e eu não sei como eu travei. Sim, porque ele sempre tem um argumento, né? Sim, sempre tem. Não consigo. Agora chegou um ponto que eu não sei mais o que falar pra ele. Porque tudo que eu podia, eu falei. Ótimo. Excelente a tua pergunta e isso faz totalmente, se enquadra com o que a gente está trabalhando aqui. Então, como é que a gente faz isso? Inclusive, pessoal, depois daqui, tá? Eu vou deixar um grupo no WhatsApp para vocês, a hora que vocês encontrarem a dificuldade lá no trabalho de vocês vão botar a pergunta lá, e eu vou fazer ou um áudio ou um vídeo explicando como é que você resolve isso, tá? Então eu vou estar fazendo esse trabalho, aqui a gente conversa, aqui é melhor ao vivo, aqui com todo mundo, né? Mas depois, nesse grupo do WhatsApp, a gente vai ter essa condição de trabalhar isso. Eu vou estar trazendo essas informações aí que faltaram ou que vão aparecer para frente. Tá, pode perguntar. De todos esses traços, qual que é o mais difícil de vender e trabalhar? Boa pergunta. Então vamos lá. 2 perguntas. Como é que eu faço com o psicopata para vender melhor, para fidelizar com o psicopata? E a outra pergunta é, desses traços, qual que é o mais difícil? Isso que você coloca? Então vamos lá, pessoal. Primeiro lugar, como é que eu faço para vender para esse psicopata? Alguém aqui pode me ajudar? Já que a gente está nessa dinâmica aqui, alguém quer falar? Como é que faz para vender? O que vocês acham? O que vocês fariam na situação dela? Deixar ele sempre ter razão. Isso. Esse é o ponto central. Só que o que acontece? Como ela é rígida, ela precisa ser a primeira. Então, antes dela fechar o negócio, ela tem que abrir mão dela ser a primeira. Para ela, é muito difícil deixar ele ter razão, porque daí ela deixou de ser a primeira. Eu lembro de uma paciente minha, adolescente, 14 anos, que ela sempre tirava 10, ela tem um traço de caráter rígido, de uma forma assim, muito predominante, e ela sempre tirava 10. Quando ela tirava 9 ou 8, ela ia parar no pronto-socorro, tá? Como se fosse uma ameaça de infarto, com formigamento, com taquicardia, ela entrava em pânico, uma criança de 14 anos desse jeito. E já tinha ido em vários psiquiatras, já tinha procurado vários recursos e nada resolvia, e o Reich resolveu. Tá? Então isso aqui trouxe a cura para essa criança. O que acontecia? Como rígida, ela tinha que estar em primeiro.
E ela ouviu a vida inteira que a mãe dizendo, você tem que tirar nota boa, porque se você não tirar nota boa, eu não te levo no parque. Ou seja, eu não te amo se você não tirar nota boa. E ela entrava em surto quando ela percebia aquele tipo de situação. Então, para a rígida, qual que é o problema? Deixar de ser a primeira. E nesse negócio, você vai ter que deixar de ser a primeira. Então pode ser que o problema maior do fechamento não esteja nem no teu cliente, mas esteja em você. Então, lembrando da nossa fala inicial, então ela tem que chegar para conversar com esse cliente com a tranquilidade de caramba, não sou a primeira. E qual é o problema de não ser a primeira? Importante que ele feche o negócio, concorda comigo? Tá? Então, deixar ele argumentar à vontade, aceitar as argumentações, tá? E deixar de você ser a primeira. Você pode não ser a primeira e está tudo bem. Isso é uma coisa que você traz no teu inconsciente, que é mais forte que você, mas agora que você sabe, tem que abrir mão disso. Fechou? Tá, agora vamos lá. Você perguntou qual que é o traço mais difícil para vender. Não existe traço mais difícil para vender. O que existe é a nossa percepção ou não sobre o que está acontecendo. Cada um dos traços vai ter um jeito diferente da gente abordar, tá? Então, se você... A gente poderia dizer, tá, Davidson, o mais difícil é o psicopata. Se você entrar na onda do psicopata, você vende tudo para ele. Sempre que ele chega na tua loja, ele tem razão, ele fala à vontade, porque normalmente as pessoas interrompem um psicopata, porque ele é chato demais. Mas você deixa ele falar. Deixa ele falar. Fala à vontade, fala. No final das contas, mas quanto é que você vai levar mesmo? Que bom, cara. Nossa, deu bom, faz o Pix ali, legal, né? Entende? E tá tudo resolvido. E você quer vir falar mais? Pode vir falar mais, não tem problema nenhum. Faz o Pix aqui, tem esse aqui, tem outro Pix aqui também, pode fazer isso aqui também. E o que acontece? O psicopata, ele tem uma chave que é muito interessante da gente perceber. O psicopata, ele detesta, tá? Detesta que joguem coisas na cara dele. A gente chama de fatura emocional. Ele fica louco com isso. E o psicopata, ele não gosta de ficar devendo favor para ninguém. Por quê? Porque ele acha que alguém vai chegar lá e vai cobrar dele aquilo. Então, como é que você faz? Você fornece algo para o psicopata, sem manipular, tá? Tem que ser muito sutil. E aí o psicopata vai querer o quê? Devolver algo para você. Ele vai querer comprar. Sabe aquela técnica que a pessoa entra na loja e você dá um presentinho, dá um brindezinho, uma bobeirinha qualquer, dá uma balinha? Com o psicopata, se ele recebe um bombonzinho numa loja, uma balinha, ele tem que sair com uma compra. Ele não consegue sair sem comprar alguma coisa naquela loja. Por quê? No inconsciente dele, ele entende que se eu fui lá, recebi algo e não comprei nada, eu estou em dívida. E o psicopata não pode ficar em dívida nunca, ele fica louco, ele não dorme. Então ele vai ter que comprar. Então, se você fornece algo, isso faz parte da negociação. O psicopata aprendeu a negociar desde que ele tinha 1 ano de idade, foi treinado nisso a vida inteira, e a grande angústia da vida dele é essa. Ficou claro? Então tá, todos os traços, eu só tenho que entender o que está acontecendo com a cabeça da pessoa. E eu gostaria de fazer essa dinâmica com vocês, pessoal. Nós temos ainda 10 minutos aqui, a gente se propôs a fazer 1h30, né? Eu queria fazer dinâmicas, eu gostaria que vocês viessem aqui para frente e dissessem, o que eu faço com esse? O que eu faço com esse? Eu vejo como é que eu vendo para esse aqui, e para esse aqui, eu vou vender como? Como é que eu vendo? Isso eu gostaria de fazer com vocês aqui, M do cão. E, infelizmente, é isso que a gente faz com a nossa vida. Então, o que acontece? Naquele momento, ele precisa pegar essa criança de 1 ano e meio, esse psicopatinha de 1 ano e meio, e colocar no banco de trás do carro. E dizer, quem dirige aqui sou eu. Eu fiz esse negócio, eu ganhei dinheiro, tá tudo bem, tá tudo ótimo, usei meu poder de negociação e 10. E deu. Deu. Criança vai pro banco de trás. Eu não fechei o negócio? Não foi bom? Por que eu tô angustiado? Por que eu vou perder noite de sono? Tá? Então, essa angústia vem da criança. Inclusive, eu tenho uma dinâmica de consultório que eu peço para o meu paciente pegar uma fotinha dele, colocar na cabeceira da cama e ele conversa com a criança dele. Então, todo dia ele faz um desafio e eu lanço esses desafios. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, de como que esse negócio funciona na parte clínica, eu vou dar vou dar uma situação de um paciente meu, que também não é daqui da cidade, então fica fácil de eu falar, a cidade é muito pequena, né? Mas esse paciente ele estava chegando em demência digital, tá? Então pense eu não vou botar idade, mas pense num adulto
que nunca tinha tocado na mão de uma mulher, por exemplo, tá? Então nunca tinha dado um adulto já. Não vou dizer idade, porque senão a gente acaba trazendo informações que quanto menos informações, melhor, tá? Então essa pessoa com essa angústia tremenda, e sabe qual foi a minha proposta? Foi, olha, meu querido, você vai ter que fazer um desafio. Em vez da sua mãe comprar o pão, amanhã quem vai comprar o pão vai ser você, tá? E esse paciente desistiu da terapia por causa disso. Estou falando do tamanho da angústia, né, e dos desafios que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, qual que é o desafio dele? Não, eu vou fechar o negócio e a minha criança que se for, tá? Criança vai para o banco de trás e acabou-se, quem manda aqui é o adulto e eu vou tocar minha vida. Infelizmente, tá, eu posso garantir para todos vocês aqui, todos, sem exceção nenhuma, quem escolheu a profissão de vocês não foram vocês, foi a criança. Quem escolheu o marido, a esposa, foi a criança. Quem foi que escolheu o que quis estudar na vida? Não foi a criança. Então, a gente, todos nós estamos presos nas nossas angústias infantis. Por isso que a gente traz isso daqui, por isso isso aqui funciona. Senão não ia funcionar. Se fôssemos todos adultos, isso aqui não ia funcionar. Você não ia conseguir vender, fidelizar, fazer nada disso, dobrar o outro através dessas técnicas aqui. E nem eu estaria tratando ninguém no consultório nessa mesma linha também não. Só acontece porque nós somos todos, inclusive eu, tá? Eu não sou diferente de vocês, infantilizados. Os nossos problemas são por causa da nossa infantilização. Então a sua dor lá é a dor de criança. E tem que desafiar. Põe a criança no banco de trás, quem manda aqui é o adulto, eu fiz o que tinha que fazer, acabou, vocês vão tocar a vida para frente. Fechou? Perguntas, meus queridos? O nosso tempo regulamentar está acabando, mas se vocês não se importarem, a gente pode dar uma prorrogação aí para alguma coisa. Oi, boa noite. Boa noite. Sobre a questão de identificar os traços de caráter daqueles que predominam mais em homens e mais em mulheres. Tem algum que predomina mais ou não? Muito boa a sua pergunta também, tá? Então vamos lá. O que predomina mais em homens e em mulheres? E a dificuldade para identificar esses traços? Não existe essa predominância, tá? Então os traços eles têm a ver com o trauma que aconteceu lá na infância. Esse trauma pode acontecer em meninos e meninas da mesma maneira, vai depender de como que a situação foi conduzida. Então não há vezes mais fácil do que um rígido, para quem não tem experiência, por causa do formato do corpo. Tem corpo de violão na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Porque tem pessoas que modificaram o corpo depois. Inclusive teve uma paciente minha que eu olhei para ela e disse, tá, não tá batendo esse teu traço aí, né? Eu disse, eu tô olhando para você, não tô percebendo a oralidade. Você tem tudo aqui. A gente começa a fazer perguntas para saber também, não é só o corpo, né? Comecei a perceber as dores dessa paciente. Essa paciente é oral. Mas cadê o rostinho redondinho? Aí no meio da conversa ela disse, ó, você tá, o que tá acontecendo? Eu disse, não, eu não falei para você, mas eu fiz uma cirurgia e tirei minhas bochechas. Eu disse, opa, então agora a coisa se acertou, né? Nem sabia que existia esse tipo de cirurgia para tirar a bochecha. Mas vamos nós, continuando. Não existe diferença entre homens e mulheres, existe diferença sim na hora de você identificar esse traço. Mas na hora que você começa a entender um pouco mais sobre isso, e você começa a conversar com a pessoa, esse traço fica cada vez mais predominante, você consegue enxergar melhor. Então você vai perceber aquela pessoa que já começa na conversa negociando, já começa tendo razão de tudo, já começa se impondo. Sabe aquela pessoa que você vai conversar, que a pessoa começa a levantar o tom de voz? Geralmente é psicopata, tá? Então você já vai percebendo um monte de coisas ali, e ali você já vai percebendo e vai identificando a situação do que está acontecendo. Mas não há essa diferença entre homens e mulheres. E essa percepção é treinamento, pessoal. Assistam de novo esse vídeo, tá? Vai ter ali o grupo do WhatsApp, eu vou estar passando outras informações para vocês. E claro, quem quiser traçar essa jornada aí de uma forma mais profunda, quem quiser as 9 horas de trabalho, quem quiser a apostila, quem quiser esse trabalho maior que a gente vai fazer, a gente também, por um valor simbólico, a gente vai estar trabalhando isso para vocês, tá? Além disso, eu tenho um grupo de alunos, mas daí é uma questão mais genérica, não é sobre vendas, tá? Esse grupo de alunos, inclusive, para trazer informações de tratamento. Esse grupo não tem custo, é um grupo no WhatsApp, quem quiser participar só me informar. E quem quiser fazer parte daquele grupo lá, que é presencial, tá? Toda sexta-feira, das 19 às 20, eu dou aula de meditação, vivência de psicanálise e traço de caráter, tudo isso junto de forma coletiva, tá? Então, são cerca sempre de... Tem vagas limitadas, tá? Às vezes tem fila de espera, porque não pode ter um número muito grande de pessoas, mas ali são 8 meses em que a gente vai fazendo essas dinâmicas,
O foco, repito, não é vendas, tá? O foco é outro, é vivência, mas vai, claro, ajudar na questão de vendas e de outras questões do gênero. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre qualquer coisa? Posso pegar vocês para cá ou não? Quem quer vir aqui? Tem alguém que quer vir aqui para a gente fazer como é que vende, para você dizer se está certo ou se está errado? Alguém quer vir? Douglas ainda está de plantão ainda no setor de enfermagem ou não? Se eu puxar alguém aqui, o que vai acontecer, né? Ninguém? Nada? Opa, tem uma aqui. Você quer perguntar ou você quer ser cobaia? Não, posso ser cobaia. Por favor, vem aqui. Seja muito bem-vindo, obrigado, tá? Fica aqui na frente, tá? Assim, pessoal, como é que a gente vende para ela? Vamos ver se valeu a pena vocês virem para cá, largar o conforto da casa, né? Gostei dessa opinião, muito boa, tá? Só uma segunda opinião agora, por favor. Hã? Olho no olho? Por que olho no olho? O rostinho dela é redondinho? Não? Mais ou menos, né? Mas tem oralidade aqui sim, tá? Tem razão, olho no olho. Só que olho no olho, ela é rígida. Ela pode se apaixonar se eu começar a olhar olho no olho aqui. A rígida, o que acontece, pessoal? A rígida, ela tem essa questão da sedução, tá? Não trouxe porque não é um aspecto da aula de hoje propriamente, né? Mas a rígida, ela vai sempre trabalhar. Isso é muito bom, porque a venda é um processo de sedução. Então, esta sedução que a rígida tem naturalmente ajuda muito no processo de venda, tá? Então, a minha esposa está fazendo uns sinaizinhos lá. Estou errando muito aqui ou não? Não? Então, tá bom. O que acontece? Abre um pouquinho teus braços aqui, ó. Oi? Ah, não quer que eu fique olhando para ela. Entendi, tá certo aqui. Então, olha o formato do corpo dela. Concordam que tem, que o formato do corpo aqui, ó, tem essa entradinha aqui, tá? Então, ela tem um traço de caráter rígido assim. Você tem medo de ser traída ou não? Já tive. Já teve? Tem ciúmes? Não? Ok. Já teve também, né? Ela tá parecendo o pessoal que vai lá na loja para buscar. Eu sou do pessoal que tá tratando. Sim. Tem um pessoal que vai lá na loja para buscar produto para impotência. Então chega lá aquele homem lá, começa com: ô, Davidson, tudo bem? Eu tenho um primo que tá com uns problemas assim, sabe? Então, daí eu disse: não, vamos atender o teu primo então, vamos ver como é que fica essa coisa toda, tá? Então, o que acontece, pessoal? Essa questão do traço dela tá batendo, o que a gente precisa fazer aqui? Ela tem que ser primeira. Então, eu tenho que, por exemplo, se eu estou atendendo os outros clientes, chegou mais um, se eu deixar de atendê-la para atender o outro, aí você vai dizer: Davidson, ninguém gosta de deixar de ser atendido. Eu sei que ninguém gosta, mas tem gente que entende, ela não entende. Perdeu a venda, tá? Então, se você está fechando uma venda com ela, chegou o outro cliente, você vai dizer: olha, só aguarda um momentinho, eu vou terminar de atendê-la. Entende? Você, olha, só um pouquinho aqui, fulana, por favor, atenda. Para ela tem que ser a primeira, não pode ser a segunda. Tá claro? Assim, eu fecho qualquer negócio com ela, ela volta de novo. Ela não sabe nem por quê, mas ela se sente confortável, ela se sente bem por eu estar tratando dela dessa forma. Agora, eu queria que você, como vendedora, por exemplo, que a gente fizesse aqui um trabalho inverso, tá? Para que isso aí vai ter que chamar enfermagem. Qual que são as suas dúvidas em relação a isso que a gente falou aqui? Você acha que faz sentido? Você acha que você já consegue usar isso? Olha, na verdade, questão de dúvida, tanto na aparência, que às vezes a gente também não quer ser um psicopata em ficar olhando fixamente para a pessoa, né? Então, às vezes, questão de pergunta mesmo, né? Para a gente tentar pegar até o que eu te falei, né? De que já tive ciúme, já tive medo, né? Tem pessoas que às vezes têm o traço, mas no que elas são hoje em dia, racionalmente, né? São o oposto, né? Então, eu, às vezes, tenho um certo medo, né? De ficar muito olho no olho. Tem gente que desvia, então... Trabalho com computador, né, e já vou falando mais olhando para a tela. Então, aprender, assim, mais umas jogadinhas de como pescar mais, como é que dá para dizer, não tão descaradamente, digamos assim, de forma mais sutil, né, como são as pessoas. E, assim como foi colocado no começo, a gente trabalha mais com atendimento online hoje em dia, né.
Então, a gente não tem, assim, muita como praticar, digamos, sabe? Sim, mas é muito importante, pessoal, essa fala dela, digamos, quando você estiver no atendimento presencial, esse olhar para o computador tem que ser muito medido, tá? Por exemplo, quando eu estou atendendo um paciente que está com uma enfermidade psicológica e tem, por exemplo, um traço oral, eu tenho que preencher o que está na minha prancheta. Só que muitas vezes eu deixo isso de lado, eu tenho prejuízo no preenchimento da minha ficha de anamnese, porque eu sei que esse paciente precisa de olho no olho. Então, nessa hora, se é presencial, você percebeu o rostinho redondinho, tá? Não esqueça o computador, pare de olhar para o computador, olhe para a pessoa que você vai fechar o negócio. Então, isso é muito importante. Tem algumas coisas assim que são muito claras, tá? Agora, por exemplo, se você pegou a pessoa com o rostinho quadrado, então esse olho no olho pode trazer algum tipo de constrangimento. Então ali, às vezes, se a pessoa baixar a cabeça, você, sabe, não coloca em evidência, tenta observar essa situação, respeita que aquela pessoa pode estar ali de uma forma desconfortável e que você precisa tratar dessa maneira, ok? Muito obrigado, tá? Quer falar ou quer mostrar algo, ou a gente encerra já, pessoal? O que vocês acham? Tá bom assim? Tá tranquilo? Tá, então vamos inverter a questão, tá? Eu queria saber de vocês, aí por onde vocês estão mesmo, se vocês vão conseguir usar isso aqui que a gente falou, se eu e o Douglas vamos conseguir trabalhar, sair daqui satisfeitos. O que vocês... Levanta a mão quem acha que vai conseguir trabalhar com isso que a gente falou aqui. Ok, tranquilo, joia. Só para a gente ter essa noção, tá, de como isso tudo funcionou. E quem não levantou a mão, se quiser fazer pergunta, David, isso não vai servir para porcaria nenhuma por causa disso. Tá? Ou porque eu não entendi nada do que você falou. Não há problema nenhum que a gente explique, tá? Apesar de que pode falar. Você não entendeu nada do que a gente falou? Não. Mas acho que só para completar o que a moça comentou agora, seria interessante, Davidson, se tivessem, a pergunta existem outras formas de identificar esses traços psicológicos por meio da conversação, por exemplo, não somente de aspecto físico? Sim, pode falar. Só para complementar o que ele disse, talvez, eu entendi o que se falou, tudo, até já estudei um pouco sobre isso, mas a minha dificuldade é identificar exatamente os traços. Boa, então vamos lá. Como é que a gente identifica o traço se existe alguma coisa além da forma física? Sim, tá? Só o que acontece? Eu passei até algumas coisas aqui para vocês. Lembra que eu falei? Se a pessoa chega e quando você está falando com a pessoa e está trazendo uma negociação, a pessoa levantou o tom de voz para dizer eu sou o galo, você já percebeu que é psicopata, tá? Na maioria das... Eu sou o galo. Opa, então tá bom. Então tem a tendência de ser psicopata. O que mais? Se a pessoa ali começa a trazer processos de culpa, então você percebe que a pessoa se sente culpado pela guerra da faixa de Gaza, tá? Culpado pela guerra da Ucrânia. Então essa culpa faz parte de um processo masoquista. Então você vai entender que aquela pessoa tem dificuldade de exposição. Você precisa, digamos, proteger essa pessoa na negociação, não expor essa pessoa de forma alguma, tá? Se você... eu estou falando aqui alguns pontos, pessoal. Esse curso que a gente vai fazer de 9 horas, eu não vou ter 1h30, eu vou ter 9 horas e tem uma apostila onde a gente traz essas informações. Eu gostaria de trazer aqui para vocês, trouxe algumas, mas não cabem todas no formato de um workshop, né? E mesmo porque a gente precisa fazer dinâmica, por isso que eu dividi em 3 dias, não vai ser num dia só. Então, no primeiro dia a gente vai trazer essas dinâmicas à tona, e aí as pessoas vão trabalhar isso, e depois a gente vai levar para o segundo dia essas questões, e eu vou fazer dinâmicas como aqui com vocês. É importante que ele esteja nessa linha. Claro que quem não quiser vai sentar lá no cantinho e vai assistir só o curso, vai ter essa opção, não vou puxar ninguém à força, mas a minha intenção é dinâmica para que a pessoa possa sair sair querendo mais e fazendo mais. Então, respondendo a pergunta de vocês dois, sim, tem inúmeras outras questões que você pode identificar através da fala da pessoa, através da forma como a pessoa olha, até mesmo o que a pessoa procura. E nessa dinâmica propriamente, como é que eu faço? Eu trago todo mundo que vende tudo. Então nós vamos vender carro? O que vocês vão vender lá o teu material? Vamos vender lá a questão do seguro, isso? Vamos vender, como é que a gente vende esse seguro para essa pessoa, para aquela pessoa ou para aquela pessoa? Como é que você não vende isso?
E que tipo de fala existe do outro lado? E mais uma coisa eu vou colocar para vocês. É muito importante vocês internalizarem a questão pessoal, tá? Que nem eu falei a história da Natura lá, que me contratou para aquele trabalho. Eu não tratei de vendas em momento nenhum. Eu tratei de relacionamento conjugal. E elas aumentaram as vendas. Faz sentido isso? Fez, tá? Aconteceu. Então o pessoal, ó, bateu meta, a própria diretora lá me ligou depois e disse, ó, todo mundo tá batendo meta, Davidson. Mas não fomos para ir para tratar, a gente foi para ir para relaxar, para ficar nas banheiras, com os óleos essenciais, a gente foi para isso daí. E daí, o pessoal batendo meta. Por quê? Porque a angústia que a gente carrega nos atrapalha a bater meta. Você quer ver? Posso usar teu exemplo? Então vamos lá. Aquela questão da angústia dele ali como psicopata. O que acontece? Ele carrega lá um medo de ser manipulado e ele se sentiu manipulado. Uma dor imensa da criança que foi manipulada. Por quê? Porque ele foi manipulado pela mãe. A mãe dele manipulou ele a vida inteira. Por isso que ele tem essa angústia. E aí o que acontece? Ele não quer sentir essa dor de novo. O que pode acontecer no próximo negócio? Ele não ceder e perder a venda. A criança toma conta do processo. Estão percebendo onde eu quero chegar? Então, qual que é o primeiro traço que a gente precisa entender? O nosso, claro. Primeiro foco, vocês têm que sair daqui sabendo, eu sou psicopata, eu sou oral, eu sou masoquista, entende? Eu tenho que sair daqui sabendo disso aí. É a primeira coisa que eu tenho que sair daqui sabendo. Para quê? Para eu não perder o negócio por uma falha da minha angústia em relação ao meu traço. E depois entender o traço do outro é a segunda etapa. Tranquilo? Meus queridos, mais alguma pergunta para a gente fechar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Nada? Então eu acho que está no nosso horário, né, Douglas? Podemos encerrar. Mais uma vez, olha, muito obrigado à Associação Empresarial, à pessoa do Douglas e a toda a equipe, tá? Obrigado a cada um de vocês que saiu de casa lá para estar aqui com a gente, para estar nesse trabalho aqui. E o objetivo nosso é fazer isso fluir mais, é a gente trazer mais esse dinheiro para o comércio local, fazer emprego, fazer renda, vai individualmente, mas também de forma coletiva. E aqui fica o meu muito obrigado e o meu parabéns a todos vocês que se dispuseram a sair de casa e vir para cá para aprender mais e para vender mais.